E se a falta de recursos não for um castigo, mas um sinal de que você foi selecionado para algo maior? Muitas das pessoas mais poderosas usadas por Deus passaram por momentos de escassez não porque ele as tivesse abandonado, mas porque estava moldando seu caráter para algo extraordinário. Se você tem enfrentado dificuldades financeiras e ainda sente um chamado divino em sua vida, esta reflexão é para você. Primeiro, entenda que o sustento chega depois do propósito, e não o contrário. Quem é escolhido não corre atrás de dinheiro, mas atrás da missão que Deus lhe confiou. Por isso, o caminho não costuma ser fácil. Veja o exemplo de Abraão. Deus prometeu fazer dele pai de uma grande nação, mas primeiro o levou a uma terra desconhecida, com nada além da fé como companheira. Ou pense em Jesus, o Filho de Deus, que não tinha onde repousar a cabeça. Não era falta de poder, mas sim um sinal de que ele estava em missão. Antes de receber a provisão, Deus nos purifica. Ele permite que haja momentos em que as contas não fechem para testar se o nosso coração permanece firme. Porque quando somos escolhidos, o treinamento não acontece na abundância, mas no deserto. Você não está sendo punido, está sendo preparado para lidar com a riqueza sem ser corrompido por ela. Segundo, o inimigo ataca o que Deus abençoa. O diabo não está em todos os lugares, então escolhe seus alvos com cuidado, e quem é escolhido por Deus está no topo da lista. Se ele não consegue destruir seu destino, tenta esgotar sua determinação. Uma de suas táticas favoritas é a pressão financeira, contas inesperadas, oportunidades perdidas, o suficiente para sobreviver, mas nunca para prosperar. Por quê? Porque quando um escolhido recebe recursos, se torna imparável. O inimigo não teme seus sonhos, ele teme o que você fará quando eles se realizarem. Sua vitória financeira não é só para você, mas para aqueles que você foi chamado a abençoar. Terceiro, o isolamento fortalece o interior. Quando somos escolhidos, a vida parece cheia de contradições. Você é chamado para liderar, mas ninguém segue, sente um chamado, mas sua realidade é de escassez. E o mais difícil, você passa por isso sozinho. Veja José, Deus lhe deu sonhos de grandeza, mas antes do trono veio o poço, a traição e a prisão. Ele não estava abandonado, estava sendo protegido. Quem é escolhido muitas vezes se sente desconectado dos amigos, incompreendido pela família e ignorado pelo mundo. Mas esse isolamento não é punição, é intencional. Deus o separa para moldá-lo. No silêncio, ele refina suas motivações e treina seus ouvidos para ouvir sua voz, não a multidão. O inimigo adora usar esse silêncio para plantar dúvidas. Você falhou. Deus te deixou. Sua chance passou. Mas se você continua obedecendo mesmo sem aplausos, isso é fé. E a fé cultivada na solidão produz uma força que o sucesso público jamais poderia gerar. Quarto, Deus usa a pressão financeira para quebrar o orgulho. Se você é escolhido, ele não está apenas construindo sua plataforma, mas também quebrando seu ego. A luta financeira tem um jeito de nos humilhar rapidamente. Ela nos obriga a pedir ajuda, a orar com desespero e a depender dele, não apenas do nosso próprio esforço. Olhe para os israelitas. Antes de entrarem na terra prometida, vagaram 40 anos no deserto, sobrevivendo do maná que caía do céu. Por quê? Porque Deus queria mostrar que ele era sua fonte, não o Egito, nem o ouro, nem suas próprias mãos. Da mesma forma, Deus permite que um escolhido passe por necessidades para que aprenda de onde vem a verdadeira provisão. Sua luta está construindo uma base de humildade, para que, quando a bênção chegar, você não se curve ao dinheiro, mas àquele que o concedeu. Quinto, sua prosperidade tem um propósito além de você. Se você é escolhido, seu dinheiro não é apenas para conforto, mas para impactar o reino. Por isso, o processo é mais difícil. Deus não está apenas abençoando você, está confiando uma responsabilidade. Pense em José, jogado em um poço, vendido como escravo, acusado injustamente. Mas quando chegou a hora, Deus o levou a segundo no comando do Egito não para ostentar riqueza, mas para salvar uma nação da fome. Sua luta não foi por acaso, sua prosperidade tinha uma missão. Ou veja Esther, colocada em um palácio não para viver no luxo, mas para libertar seu povo. Sua realeza vinha com responsabilidade.
Até Salomão, abençoado com riqueza extrema, usou seus recursos para construir o templo, não apenas para acumular tesouros. Deus concede favor financeiro àqueles que multiplicarão esse favor para transformar vidas, não apenas para alimentar a vaidade. Por isso, a resistência contra suas finanças é tão intensa. O inimigo sabe que, se você entrar na abundância, não viverá apenas bem, você abençoará com generosidade, plantará igrejas, apoiará missões, restaurará famílias e quebrará maldições geracionais. Seu dinheiro não é apenas pessoal, é profético. Sexto, Deus priva a carne para alimentar o espírito. Quando somos escolhidos, Ele muitas vezes nos nega o que a natureza humana deseja para nos dar o que o espírito realmente precisa. A luta financeira nem sempre é um ataque, às vezes, é um jejum que não escolhemos, mas que nos faz um bem imenso. Olhe para Jesus. Antes de iniciar seu ministério público, o Espírito o levou ao deserto, onde jejuou por 40 dias. Ele estava fraco, sozinho e com fome, mas espiritualmente estava sendo preparado para carregar um poder sem igual. Deus permite que você passe por necessidades para que cresça por dentro. Porque se a abundância chegasse cedo demais, sua natureza humana poderia desviar seu chamado. No deserto, você aprende a depender, a ouvir sua voz, a obedecer quando é difícil e a louvar mesmo na dor. A pressão financeira quebra o orgulho, mas também constrói pureza. Assim, quando a bênção vier, não o destruirá, o lançará adiante. Só quando a natureza humana se cala é que o espírito pode assumir o comando. Então, se você tem se perguntado por que o dinheiro está apertado, por que as portas não se abrem e por que a bênção parece demorar, talvez não seja uma maldição, mas uma confirmação. Porque, na verdade, quando você é escolhido, a luta não é um castigo, é uma prova. Prova de que o que está por vir é maior do que tudo o que tem sido retido. A única pergunta que resta é: você vai desistir ou vai romper as barreiras?